2 Timóteo capítulo 2, verso 15 em diante, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Amém? Assentai-vos. Queridos, eu quero, nesse sermão, falar sobre reprovados por Deus. Reprovados por Deus. Quando nós pensamos assim, nós precisamos refletir acerca da nossa vida e se perguntar: será que eu estou sendo reprovado por Deus? Será que eu estou sendo reprovada pelo Senhor? Dificilmente nós fazemos esta pergunta: se nós estamos sendo aprovados ou reprovados. E quando nós, olhando para nós mesmos e não para os outros, fazemos essas perguntas, fazemos esta pergunta, nós teremos uma resposta de Deus em nosso coração. A verdade é que muitas vezes as pessoas se encontram reprovadas por Deus. E por quais razões essas pessoas estão sendo reprovadas? Será que a pessoa é reprovada porque ela não tem dinheiro? Será porque ela é reprovada porque ela não mora em uma mansão? Não. Por causa das suas vestes? Não. E nós precisamos entender que o negócio de Deus é entre Deus e você. Deus quer que nessa noite venhamos compreender acerca do ser aprovado e acerca do ser reprovado. Porque quando Deus olha para mim, para você, Ele vai ou nos aprovar ou nos reprovar. E isso não se dá pelo poder aquisitivo que temos, pela roupa que vestimos, pela casa que moramos, pela beleza que temos, mas pelos sentimentos e pelo estilo de vida que cultivamos. Às vezes, por uma pequena coisa, nós somos reprovados diante de Deus. Quando eu e você vamos comprar algo, você já percebeu que nós
analisamos os detalhes daquilo que vamos comprar, e se tiver um pequeno defeito, nós reprovamos aquela peça, aquele alimento e demais coisas que nós nos deparamos? Essa é a verdade. O apóstolo Paulo, ele escreve ao jovem Timóteo, seu discípulo Timóteo. E uma das coisas que chama a atenção é quando ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procura te apresentar a Deus aprovado. Escuta isso, queridos. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Queridos, nós não estamos nos preocupando com a forma, com a maneira com a qual nós nos apresentamos a Deus. Não, eu posso apresentar a Deus de todo jeito. Não estou falando de apresentação, eu estou falando de nos apresentar a Deus. Eu estou falando de você se apresentar a Deus. E nessa apresentação ao Senhor, você entender que você precisa se apresentar aprovado. Porque muitas vezes o fato de nós não entendermos esse princípio, nós temos levado um estilo de vida que Deus desaprova. As pessoas têm levado um estilo de vida, têm cultivado um estilo de vida desaprovado por Deus. E eu diria que nós não somos reprovados pelo que somos, nós somos reprovados pelo que praticamos. O que nos torna reprovados diante de Deus é aquilo que nós praticamos. São sentimentos que nós cultivamos dentro de nós, que faz com que Deus olhe para nós e nos reprove. Queridos, nós precisamos entender um princípio que talvez a geração ainda não entendeu. Talvez a igreja atual não entendeu. Deus é santo e importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Deus é santo e importa que sejamos santos. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Acontece que hoje muitos líderes, não todos, estão mais preocupados em gerar uma geração, em promover uma geração milionária do que uma geração pura e aprovada diante de Deus. Muitos líderes estão preocupados em promover pessoas milionárias, mas não estão preocupados em promover pessoas aprovadas por Deus. Eu estava orando esta madrugada, juntamente com o pastor Márcio, Diel e o irmão Mauro. E como o apóstolo Paulo, ele olhou para Timóteo e diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu via que o pastor Márcio chorava ali no fundo, Diel chorava aqui debruçado, e eu de olhos fechados, orando, abri os meus olhos, apontei para Diel e disse: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero promover um povo que te adora, um povo que chora na tua presença, um povo que ora, um povo que busca a tua presença aos prantos. Eu preciso gerar isso, Senhor. Pastor, é o Senhor que gera? Não, queridos. Mas como líder espiritual, o pastor, ele influencia para isso. Timóteo só foi o que foi por causa do seu líder, Paulo. Entenda isso. Então, o apóstolo Paulo manda a carta ao jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu digo para você, meu querido e minha querida que entrou aqui hoje, procura se apresentar a Deus aprovada. Procura te apresentar a Deus aprovado.
E quando o apóstolo Paulo diz isso, significa de uma verdade não implícita num texto, que muitas vezes nós nos apresentamos a Deus reprovados. E é por isso que o tema desta mensagem é reprovados por Deus, porque muitas vezes, sem saber, nós estamos sendo reprovados por Deus. Pastor, e o que isso tem a ver? Queridos, não há coisa pior para o ser humano do que ele ser reprovado por Deus. Acontece que a geração atual, elas querem a aprovação da sociedade. E elas não se importam com a aprovação de Deus. E esta geração, eu digo com toda veemência, é a geração reprovada por Deus. É a geração da promiscuidade. É a geração do pecado. É a geração da lascívia. É a geração da dissolução, de uma vida desregrada. É a geração reprovada. Pastor, e na igreja? É a igreja reprovada também. Muitos dos que preenchem os bancos das mais diversas igrejas, dos mais diversos templos, das mais diversas denominações, se apresentam a Deus reprovados. Mas não convém que isso suceda assim. Não convém que eu me apresente a Deus reprovado. Não convém que você se apresente a Deus reprovado, reprovada. E o apóstolo Paulo continua: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que você tenha domínio da palavra de Deus, que você maneje a palavra da verdade. São conselhos do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. São conselhos do apóstolo Paulo das Escrituras Sagradas para a minha vida e para a tua vida que veio aqui nessa noite e que muitas vezes você tem dito assim: Senhor, promove uma mudança na minha vida. Senhor, eu quero algo novo para a minha vida. E Deus está dizendo: olha, procura apresentar-te a mim aprovada, aprovado. Mas ele diz algo em seguida ao jovem Timóteo: mas evita os falatórios profanos. Evita, Timóteo, falatórios profanos. A geração de crente hoje é uma geração que fala demais, fala muito o que não deve. Evita os falatórios profanos. Por quê, pastor? Porque esses falatórios produzirão maior impiedade. E o apóstolo Paulo dá esse conselho ao jovem Timóteo: Timóteo, evita os falatórios profanos. Quando eu chego em um determinado lugar que eu vejo, fala isso, eu já mudo logo de assunto. Eu já evito qualquer conversa profana. A vida do irmão não me edifica. A vida de A e de B não me edifica. É palavras e conversas profanas. Entenda isso. Entenda essa verdade que pode e vai mudar a tua vida. Evita, Timóteo, os falatórios profanos. E a palavra desses roerá como um câncer, entre os quais são Emineu e Fileto, duas pessoas que se rebelaram contra o apóstolo Paulo, que se desviaram da verdade e que viviam falando aquilo que não deviam. E o apóstolo Paulo usa eles como exemplo, dizendo: olha, evita, porque no meio desse falatório profano está Emineu e Fileto. E o que aconteceu com ele? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Sabe o que aconteceu? Eles conversavam tanto aquilo que não sabiam, que acabou
pervertendo a fé de alguns. Os falatórios profanos acabam destruindo a fé de outros. E é por isso que o apóstolo Paulo aconselhou ao jovem Timóteo: abra a tua boca para abençoar o outro. Abra a tua boca para falar bem do outro. Se não for para falar bem, pelo menos não fale mal. Essa é a verdade. Não fale aquilo que você não sabe. Não julgue o que está mancando, porque você não sabe a ferida que está no pé dele. Essa é a verdade. Todavia, o apóstolo Paulo vai continuar: o fundamento de Deus fica firme. O apóstolo Paulo traz o jovem Timóteo para o fundamento de Deus, para olhar para Deus, e diz: Timóteo, estou traduzindo, trocando as palavras, Timóteo, o fundamento de Deus fica firme. Deus, escute isso, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Timóteo, Deus conhece os que são seus. Deus conhece os seus verdadeiros servos, Timóteo. Deus conhece os seus verdadeiros filhos, Timóteo. E ele vai dizer assim, como uma referência: Deus conhece os que são seus. Agora escute isso aqui: e qualquer que profere, que pronuncia o nome de quem? De Cristo, aparta-se da iniquidade. Meu Deus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, aparta-se do pecado. Acontece que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas proferem o nome de Cristo e se abraçam com o pecado. Vou repetir. As pessoas proferem o nome de Jesus, mas se abraçam com o pecado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: aquele, vou traduzir, aquele que profere o nome de Jesus, aparta-se do pecado. Eu nunca vi uma geração tão apegada ao pecado como essa. Uma certa feita eu disse que se Sodoma e Gomorra viesse à terra, escute isso aqui, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado que cheirou mal suas narinas. Se Sodoma e Gomorra viesse à terra hoje, eles batiam continência para essa geração. Eles sairiam daqui escandalizados. Acho que um ia olhar para o outro assim e falar: rapaz, eu pensei que nós éramos os piorzinhos, mas esses aí é cão, viu? Esses aí são terríveis. Vamos embora dessa terra, que esses aí são piores do que nós. Ou não é verdade? Ou eu vou tampar os meus olhos? Eu vou tampar os meus olhos para filhos que matam pais? Eu vou tampar os meus olhos para a prostituição? Eu vou tampar os meus olhos para o homossexualismo? Eu vou tampar os meus olhos para a roubalheira, para a corrupção, para a promiscuidade, para a ganância, mata-se por nada, para o crime? Será que não está diante dos nossos olhos as piores coisas que nós estamos vendo? Será que você não enxerga no mundo que você anda as aberrações? Eu me recordo, abro um parênteses aqui, que quando eu tinha meus 10 anos, até as músicas seculares tinham letra, tinha uma poesia naquela música. Hoje, as músicas, entre aspas, é só baixaria, esculhambação, é só blasfêmia. É as palavras mais terríveis que você pode encontrar e a sociedade aplaude. Os carnavais faz uma imagem de Jesus, coloca o nome e arrasta, e coloca ele vestido de mulher e cospe e faz tudo. Vocês, Sodoma e Gomorra, perdeu faz tempo.
Essa é a verdade. Mas Deus conhece aqueles que são no meio dessa promiscuidade, no meio dessa geração abominável. Deus conhece aqueles que são dele. E aqueles que são de Deus se aparta dessa iniquidade maldita, do pecado maldito. Vou chegar mais, o negócio vai esquentar, a chapa vai esquentar hoje aqui ainda. E ele vai dizer: Timóteo, numa grande casa, escute, Timóteo, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de barro e de pau. Uns, Timóteo, são para honra e outros para desonra, Timóteo. Uns são para honra e outros é para desonra. Tem muita gente dentro de igreja que é vaso de desonra. Tem muita gente dentro de igreja que é vaso de desonra. Essa é a verdade. Mas também tem os vasos de honra. Aqueles que não se contaminam. Aqueles que preferem viver em sinceridade com Deus. Deixa-me te falar um negócio, meu amado, minha amada. Deus não está à procura de pessoas perfeitas não, viu? Porque aqui não tem nenhum perfeito. Eu não sou perfeito e você não é perfeita e nem perfeito. Deus está à procura de pessoas sinceras. Deus está à procura de pessoas sinceras. O salmista disse: a um coração sincero e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Deus está à procura de pessoas sinceras, que busquem a Ele com sinceridade de coração. São essas pessoas que são aprovadas por Deus. Então tem muitos vasos de desonra. Mas pastor, eu preciso me purificar, que o apóstolo Paulo diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Ou seja, aqueles que se purificam, torna-se vasos de honra. Se purificar de quê, pastor? Do pecado, da maledicência, dos maus sentimentos. É disso que nós devemos nos purificar. Santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Timóteo era um jovem. E o apóstolo Paulo vai continuar no versículo dizendo assim: Timóteo, foge também das paixões da mocidade, dos desejos da mocidade. Ele falou para fugir. E segue 3 coisas o apóstolo Paulo manda o jovem Timóteo seguir. Segue a justiça, a fé, 4 coisas. A justiça, a fé, o amor e a paz. Justiça, fé, amor e paz. Paz com aqueles que com um coração puro, invocam o Senhor. Agora escute isso aqui. Por quais razões, por quais motivos somos reprovados diante de Deus? Somos reprovados por causa daquilo que fazemos. Escute. Não somos reprovados pelo que somos. Somos reprovados pelo que fazemos e que desagrada a Deus. Aí somos reprovados por Deus. Segundo, somos reprovados por causa dos frutos podres que cultivamos. Somos reprovados por causa dos frutos que cultivamos. Você sabia que existem frutos que nós cultivamos? Você sabia que existe pecado de estimação?
pecado de estimação que nós guardamos, a gente coloca dentro do baú, fechamos e não queremos que ninguém toque. Porque é o nosso pecado de estimar, é o fruto que nós guardamos dentro de nós. E nós não aceitamos que Deus mexa naquele pecado, porque é o nosso pecado de estimar, é o nosso pecado de estimação. E é provável que você tenha pecado de estimação, quem sabe? A gente muitas vezes deixa muitas coisas, mas nós guardamos algo que nós não queremos que ninguém mexa. Não, mas Deus... Mas aí a gente começa a se justificar. Não tem mais não, meu irmão. Não tem mais não. Ou deixa ou é reprovado. Mas Deus não é, meu amigo. Tem coisas, escute isso aqui. Tem coisas que só vão acontecer na sua vida quando você abrir mão deste pecado de estimação. É verdade. Por que que alguns oram e nada acontece? Porque às vezes Deus não quer que você ore, quer que você lance fora esse fruto que está na sua vida. Esse pecado de estimação que está na sua vida. Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14 diz assim: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Os que escondem os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Você sabia que tem gente que não anda para frente? Que são travadas, por mais que tenta, por mais que se esforça, não anda, e que isso pode ser pecado encoberto, que isso pode ser um fruto que você tem guardado no teu coração. Pastor, você está falando fruto é laranja? Não, queridos, pode ser sentimentos, pode ser achismos, pode ser falta de perdão, sabe? Pode ser pessoas que estão guardadas aí no teu coração. Pode ser relacionamentos que Deus não quer para você. Ah, mas eu estou me envolvendo com uma pessoa, mas é uma pessoa profana. Aí a tua vida não vai andar. Depois não questiona Deus. Eu estou sendo um profeta de Deus, estou pregando pelo Espírito de Deus para pessoas aqui que pediram resposta de Deus nessa noite. Por que não anda? Por que Deus me responde? Não vai responder não. Porque Deus não negocia a sua palavra. Deus, escute isso aqui, queridos. Já falei isso por diversas vezes. Deus não é fiel a você. E nunca vai ser. Deus não é fiel a mim. E nunca vai ser. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas você vai encontrar dizendo assim, ó. E Deus é fiel a João. Você vai encontrar assim, ó. Deus é fiel à sua palavra e vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Quando você cumpre a palavra, Ele derrama sobre você toda a graça e poder dEle. Tem gente aqui, meu Deus, que precisa tomar posição com Deus. Existem ministérios travados porque não tomou uma posição ainda. Deus vai revelar coisas no teu coração que você precisa jogar fora hoje. Senão teu ministério não vai avante nunca. Deus vai revelar coisas no teu coração que você precisa lançar fora. Senão tua vida não vai andar nunca, tua casa não vai andar nunca. Pastor, eu não vim aqui para ouvir essas palavras. Querido, é a verdade que nos sara, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos prospera. Se Deus não mexer naquilo que está na sua vida, que precisa mexer, nada vai acontecer na sua vida.
Chega de enganação. Eu vejo muitas vezes um sermão que diz que tudo vai dar certo para nós, como se nada precisássemos fazer. Existe um processo, existe um cumprimento da palavra, existe coisas que nós devemos abandonar, existe coisas que nós devemos trazer, existe um princípio que nós precisamos estabelecer. Caso contrário, Deus não vai agir na nossa vida e a gente vai bater a cabeça a vida toda e nada vai acontecer. Se você quer que coisas grandiosas de Deus aconteçam na sua vida, você precisa entender o que eu estou te falando hoje. Até quando você vai viver assim? Tem coisas que você não precisa, você não pode aceitar na sua vida. Gente, já teve um momento na minha vida que eu disse assim, esse negócio eu não posso aceitar na minha vida. Verdade, olha no espelho, você vai chegar em casa e dizer, Senhor, isso eu não posso aceitar na minha vida não. Eu não aceito mais isso na minha vida não. A gente muitas vezes se apega a sentimentos que estão dentro de nós e guardamos e trancamos e metemos um cadeado e falamos, não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém tira, aqui ninguém toca. E Deus está dizendo, tudo bem. Ninguém mexe, ninguém tira, nem toca, então você se arrebenta para lá. O povo sofre porque não ouve a verdade. Porque prefere ouvir enganação. Lembra nas mensagens triunfalistas que tudo vai dar certo, que vai ser 1000 maravilhas e não sei o quê, e nada acontece, passa anos, entra anos e não vê essa maravilha, esse negócio dar certo? Não adianta você ouvir balela, não adianta você ouvir falácias. Mas se você ouvir dizer, Deus, eu quero um conserto na minha vida, Deus, eu quero abrir mão de todos os meus achismos, eu quero abrir mão de tudo que o Senhor quer que eu abra mão, para que o Senhor trabalhe na minha vida, para que o Senhor prospere a minha vida, para que o Senhor prospere a minha casa. Essa é a verdade. Tem gente que não se apruma nunca. Não se apruma nunca. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que confessam e abandonam e deixam, alcança de Deus misericórdia. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz o homem que continuamente, que sempre teme. Mas o que endurece o seu coração, escute isso aqui, cairá no mal. O que endurece o seu coração cairá no mal. Agora, esse mesmo apóstolo Paulo que nós lemos o texto de 2 Timóteo, olha o que ele diz, algo interessante. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 27, ele diz assim, antes, escute isso aqui, subjugo o meu corpo. Apóstolo Paulo, queridos, ele sofreu uma mudança extraordinária na sua vida, poderosa de Deus. Ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, um cara que era extremamente malfeitor e agora ele era extremamente um homem de Deus, um profeta, um apóstolo do Senhor. E ele vai dizer para os crentes de Coríntios, dizendo assim, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão. Escute isso aqui. Para que, pregando aos outros, meu Deus, olha aqui, isso aqui é poderoso demais. Será que eu não vou entender isso aqui? Será que você não vai entender isso aqui? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele está dizendo, eu olho para mim e eu me coloco na servidão, eu subjugo o meu corpo, para que quando eu pregar para as pessoas, eu não seja reprovado. O apóstolo Paulo, ele olhava muito para ele. Vai ver as expressões do apóstolo Paulo. Ele dizia, eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Gente, quando você começa a ler o livro de Coríntios, de Efésios, de 1, você fala, rapaz, esse cara, nenhum homem
normal pode escrever o que esse homem escreveu. À medida que você vai lendo, é como espada que vai entrando dentro de você, é como flecha de poder de Deus que vai entrando dentro de você. Você fala, meu Deus do céu, como é que palavras têm tanto poder assim, que vai tocando na sua alma? Comece a ler o livro de Romanos para você ver. Então ele diz, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Se preocupe em não ficar reprovado diante de Deus. Que você tenha este cuidado de não ser reprovado diante de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo também diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Ele não está dizendo assim, examinai o outro. Examinai a si mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? É uma pergunta. Se não é que já estáis reprovados. Observa. Examinai a você mesmo. Vou traduzir. E veja se você está permanecendo na fé. Coloque-se em prova. Ou não sabeis quanto a vocês mesmos? Ou seja, vocês não sabem de vocês mesmos? E se Jesus Cristo está na vossa vida? Em outras palavras, procure perguntar se Jesus está na vida de vocês. Se é, aí o apóstolo Paulo assim, se é que já não estáis reprovados, ou seja, talvez vocês já estejam reprovados. É profundo isso. Em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: amados, peço-vos como um peregrino e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falais mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vocês observam. É muito profundo isso. É muito revelador isso, queridos. Pastor, eu me encontro reprovada. Eu me encontro reprovado. Glória a Deus que você acordou em tempo. Porque hoje, nesse instante, é momento de deixar de ser reprovado para se tornar aprovado diante de Deus. Deus corrige a quem Ele ama. Existem sentimentos no teu coração que você precisa abandonar. Existem frutos que você está cultivando que precisa jogar fora. Para que você cresça como uma árvore frondosa e limpa. O salmista diz algo interessante, eu já estou caminhando para o final. Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: olha que palavra desse cara. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. A gente geralmente ora assim, né? Senhor, entra com providência na minha casa, na minha vida. Eu estou aqui para o Senhor me abençoar. Senhor, olha para mim. Só que o salmista fala? Sonda-me, Senhor. Ele está dizendo assim: olhe para dentro de mim, ó Deus.
olhe para dentro de mim e conhecerá o meu coração. Gente, isso aqui é lindo demais. Prova-me. Ele está dizendo, me coloca à prova, me testa e conhece os meus pensamentos. Ele está dizendo, eu quero ser provado por Deus para que eu receba o certificado. Então ele pede para sondar o lado de dentro. Que você pode ser uma coisa do lado de fora e ser outra coisa do lado de dentro. E o salmista diz, sonda-me. Meu Deus, é muito profundo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E o versículo 24 ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 2 versículos de extrema profundidade. Sonda-me, ó Deus. Se você hoje pedir a Deus para te sondar, o que ele vai ver dentro de você? O que está dentro de você, o teu coração, os teus sentimentos, o que você tem cultivado dentro de você. Se Deus olhar hoje para você, Ele te aprova ou te reprova? Essa é uma pergunta. Somos reprovados por causa das coisas de dentro e não por causa das coisas de fora. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que procede do coração, do cerne. É isso que contamina e é isso que nos torna reprovados diante de Deus. Mas que você nesse instante possa fazer como esse salmista e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Sonda-me e conhecerá o meu coração. Prova-me e conhecerá os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Esse camarada, ele está dizendo assim, eu quero que o Senhor trabalhe no meu caráter, eu quero que o Senhor trabalhe dentro de mim, eu quero que o Senhor me mostre tudo aquilo que está de errado na minha vida. Em outras palavras, eu quero dizer isso para vocês. Eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não presta. Lembra que Jesus, olhando para os fariseus, diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque eu comparo vocês como um sepulcro caiado, por fora vocês estão lindos, maravilhosos, vocês estão muito perfeitos por fora, mas dentro de vocês está a podridão, os ossos secos, a carniça. Queridos, escute isso aqui, Jesus hoje quer tratar o nosso interior, o nosso coração. Jesus nos reprova pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Mas quando o lado de dentro for transformado pelo Espírito Santo, lá de fora vai brilhar. Jesus está mais preocupado com o teu lado de dentro do que com o teu lado de fora. Jesus está mais preocupado com o que tu tem cultivado, os teus sentimentos, os teus achismos, do que com o que está acontecendo no mundo aí fora. Tem gente que não abre mão, queridos, daquilo que ele acha certo. Não, mas isso, queridos, esta mensagem, ela nos leva a olhar unicamente para uma pessoa. Eu. Diga eu. Esta mensagem é para você olhar para você e não para o teu irmão. É para eu olhar para mim, não para o meu irmão. E fazer essa pergunta a Deus: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim alguns sentimentos que não é do teu agrado. Vê se há em mim algum desejo que não é do teu agrado. E guia-me. Ou seja, eu não vou andar conforme eu quero andar. Eu não vou andar por mim mesmo. Eu vou ser guiado por Deus. Ele está dizendo isso aqui, ó. Guia-me. Ele está pedindo que Deus é que guie ele. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não anda por conta própria não, viu, irmão? Filho de Deus não anda por conta própria não. Servos de Deus não anda por conta própria não. Eu faço, eu quero, eu vou, eu não sei o que. Vai quebrar a sua cara. Nariz empinado só quebra a cara.
Gente de achismo só quebra a cara. Bate na parede, só vira lama. Porque Deus tem o melhor para nós. Mas Ele não obriga a gente a receber. Deus tem o melhor para você, mas não vai te obrigar a receber. Ele diz: eu bem sei os pensamentos e planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quer coisas gloriosas de Deus? Peça a Ele para te guiar. Faça como esse salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Pergunte isso a Deus. Deus tem coisas gloriosas para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Se apresente a Deus a partir de hoje, aprovado como obreiro, como obreira, de que não tem do que se envergonhar. Tem alguma coisa pela qual você se envergonha? Arranque e lance fora, porque é um novo tempo que Deus está proporcionando para a sua vida, e é um novo tempo que Deus tem para a sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Mas você precisa querer. Pense nisso. E que Deus te abençoe.